como é a Estação Família. Você sabe que você tem filhos diferentes, com promessas diferentes. E se você como pai, você como mãe, não souber ouvir a voz do Senhor, você pode estar colocando pessoas em lugares onde Deus não gostaria que elas ocupassem. Porque cada filho tem uma promessa. Não é verdade, Daiane? Exato, Cris. Cada filho tem uma promessa. Deus tem um caminho para cada um, né? E os filhos são diferentes e nós devemos criar eles de forma diferente. Não é igual aquele ditado que fala assim, criei todos os meus filhos de forma igual. Né? Nós estamos em fase diferente e os filhos são diferentes, então a criação tem que ser diferente também. Perfeito. Nós vamos usar um texto, está em Gênesis 25, versículo 22, que vai contar a história dos nossos patriarcas da fé. Aqui nós vamos usar o texto onde vai falar sobre o nascimento de Jacó. O Deus que se reconhece como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, Daniel, Deus não erra. Com Deus certeza. sabe escolher, ok? Então, olha só, essa mulher estava grávida, Daniel. Uhum. E olha o que acontece com ela aqui. Os filhos lutavam no ventre dela. Então, ela disse, por que isto está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. Então, para que a gente não erre, Uhum. todas as lutas internas nossas, elas devem ser referenciadas a quem? A quem sabe dar a resposta certa. Muito bom. Muitas vezes a gente quer se aconselhar em coisas que o homem não vai saber nos responder. Então, nós temos que entender que o único que tem a resposta certa para tudo é o Senhor. Então, eu admiro muito essa mulher, porque havia um peso ela ser a mulher de Isaac. Uhum. Ela herdar a promessa, a descendência daquele que Deus levantou. Mas essa mulher, isso que é importante de você ser um. Porque a sua mulher, aonde você não é capaz de ver, ela vai ver para você. Aonde a mulher não é capaz de ver, o marido vai ver para ela. Então, olha o que ela faz. Essa mulher, ela tem uma dúvida, ela tem algo internamente acontecendo onde ela não sabe a resposta. E ela vai recorrer a quem? Ao Senhor. E ela fala o seguinte, e o Senhor lhe respondeu. Nós temos um Deus que responde. Quando você, aqueles que me buscarem de todo o coração. Então, nós temos um Deus que quando você vai clamar a Ele, colocar algo que está acontecendo no fundo do seu coração, Ele é um Deus Pai, que Ele vai te dar uma resposta certa. Ele fala, e Deus respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Então, nós temos que entender que a vida ela não é tão romântica, Daniel. Uhum. Que mesmo filhos gerados dentro do mesmo ventre terão caminhos diferentes. Às vezes a gente tem plano, às vezes, de querer que todos os nossos filhos, como uma galinha, fiquem debaixo das nossas penas. Uhum. Mas essa mãe, ela já recebe uma direção de Deus. Que esses filhos tomariam caminhos diferentes. E nós não queremos, às vezes. Às vezes a gente quer que tudo seja igual, mas não. Outra coisa que também nos incomoda muito como pais, Daniel, eu sei que você é pai, Daiane, eu sei que você é mãe dos nossos 4 filhos, quando você vê força de forma diferente nos seus filhos. E aqui ele deixa claro, olha, um será mais forte do que o outro. Fala um pouco disso, Daniel. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ter muita conexão com Deus para ela entender a orientação. E quando fala que o mais novo vai estar sobre o mais velho, está se quebrando uma tradição. Porque o primogênito, na tradição deles, sempre foi aquele que ia herdar a casa do pai, que ia ter mais direito. E Deus está quebrando uma tradição aí. Né? Eu vejo um paralelo entre a tradição e a religiosidade.
né? Exatamente o tema que nós estamos abordando. Então, naquela época, era o primogênito que tinha direito a tudo. E Deus, ele vem nos confrontar a ouvir a voz dele e não daquilo que a gente cria. Porque às vezes existem modelações familiares estratificadas, onde apenas o homem tem direito a isso, ou apenas a mulher tem direito àquilo. Então Deus está falando que a resposta certa de quem será mais forte e de quem servirá a quem, vai vir dele. Então isso é a primeira coisa que Deus quebra. É que nós não sabemos quem é mais forte, quem levará, quem servirá. Então é essa direção que nós pais temos que ter, para que a gente não seja injusto. Então olha só, essa mulher agora, nessa luta interna, ela tem uma resposta. Mas essa resposta também vai fazer com que ela comece a trabalhar dentro dela. Porque, meu Deus, eu sei agora que meus filhos não caminharão junto. Eu sei agora que um será mais forte que o outro. E agora eu sei que o mais novo vai prevalecer sobre o mais velho. Olha que difícil isso para uma mãe. Como mãe é muito difícil, né? Você receber isso aí da parte de Deus porque você quer tudo igual para os seus filhos, né? Você quer que eles recebam tudo de forma igual e de repente Deus revela que um vai servir o outro. É muito difícil. Eu fico pensando quanto de dificuldade ela teve interna, né, com ela mesma ali para aceitar isso daí. Por isso que nós temos que entender que nós temos que se submeter a Deus. Porque se a gente se submeter ao nosso coração, Jeremias vai dizer que o nosso coração é mais enganoso que uma pessoa em desespero. Quem o conhecerá? Então nós temos que deixar sempre Deus nos dar a direção. E aqui nós temos uma situação onde o mais forte vai ter que se submeter ao mais novo. Olha que coisa. Além dele ser primogênito, ele é mais forte. Mas com tudo isso, ele vai ter que se submeter ao mais jovem. Então, olha como Deus quebra preconceitos, onde nem a tradição, nem a força sobressai a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Então, agora ela sabe isso. E agora os dois filhos vão nascer. E ele descreve, nasce Esaú, e fala que ele era peludinho. E nasce agora Jacó. E olha a descrição de Jacó que está no versículo 26. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. Por isso que lhe deram o nome Jacó. Eu vou ler de novo. Depois nasce o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome Jacó. Ponto. Acabou. Não existe discussão. O nome Jacó é simplesmente porque ele estava com a mão no calcanhar. A Bíblia não fala que ele é enganador. A Bíblia não fala que ele é usurpador. A Bíblia não fala nada disso. A única coisa que a Bíblia descreve é que ele nasce depois com a mão no calcanhar. Isso quer dizer que nós temos preconceitos quando as coisas não saem da forma como a gente espera. Então, quando há uma inversão do direito estabelecido pelas pessoas, nós somos caluniados como usurpadores, como pessoas de mau caráter. Isso. Sendo que Deus havia dado uma promessa. E se Deus falou, cala o homem. Então, olha só, nasce e é só isso. Não tem caluniador, não tem usurpador. E ele vai falar, cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Então entenda que eles cresceram. Você concorda que agora não existe mais aqui meninos? Concordo.
Então, você concorda aqui que já havia uma maturidade sobre as suas decisões? Uhum. E que um era um homem de guerra, caçador. Ok? Então, nós não estamos falando de uma criança. Sim. E o outro era um homem pacato que vivia em tendas. Ponto. Até aqui não estamos descrevendo nenhuma pessoa imatura e nenhuma pessoa enganadora. Então, olha que ele fala o seguinte: Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Entenda que o homem, às vezes, se engana e ama aquilo que o filho pode lhe oferecer. Olha só no que era baseado o amor de Isaac. Isaac amava Esaú porque ele amava o que ele lhe trazia de caça. Agora, olha a diferença do amor dessa mãe. E Rebeca amava Jacó, ponto. É um amor incondicional. Então, qual é o amor que Deus aprova? É um amor que não é condicionado às suas preferências. Então, tem lá o teu filho que gosta de jogar futebol e o outro não gosta. E você gosta de futebol. Então, você se relaciona com quem? Com o que Com o que gosta. Com o que gosta. Se ama mais ele. Por quê? Porque ele te oferece mais prazer. Isso não está escuro aos olhos de Deus. E às vezes você quer privilegiar aquele que te agrada mais. Agora, Deus está vendo o coração de cada um, inclusive de nós, pai, inclusive da mãe. Então, nós temos que ser sinceros. Então, essa é uma palavra onde ela vai quebrar o quê? Quebrar as nossas máscaras do amor que nos condiciona em relação aos nossos filhos. O amor aos nossos filhos tem que ser um amor incondicional, igual de Rebeca. Uhum. Não pode ser um amor condicionado A receber algo em troca, né? a receber algo em troca. Ok? Sim. Então, nós não estamos diante de um usurpador. Nós estamos diante de nenhuma criança. Nós estamos diante de pessoas diferentes.